Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com este vídeo nós vamos responder esta pergunta do senhor João Paulo da Silva Campos. Ele é de Gravataí. Ele pergunta se a MP, medida provisória 1113, pode ser derrubada. As palavras dele: a MP 1113/22 pode ser derrubada? Vejam, meus amigos, é preciso entender como funciona uma medida provisória. A medida provisória é um ato exclusivo do chefe do Executivo, o Presidente da República. Até já falamos isso aqui diversas vezes. Quando o Presidente da República assina uma medida provisória e ela é publicada em Diário Oficial da União, já está valendo. A partir do momento que é publicada em Diário Oficial da União, tem força de lei. Porém, não termina aí, apenas está começando a sua caminhada. Porque a Presidência da República envia esta medida provisória para o Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional recebe este ato do Poder Executivo, abre um prazo de 5 dias para receber emendas. Vejam que esta medida provisória, a 1113, recebeu mais de 40 emendas. O texto original, que veio do Poder Executivo, já está valendo. Porém, as emendas precisam ser analisadas, apreciadas, votadas, aprovadas ou não. E a pergunta é: esta MP pode ser derrubada? A resposta é sim. Quando ele fala derrubada, é ela perder a validade. Isto é bastante simples de se entender. Por um prazo de 60 dias, 2 meses, o Congresso Nacional precisa analisar esta medida provisória, fazer toda a análise, votar e assim por diante. Este prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. Porém, se passados 120 dias e esta medida provisória não foi analisada, votada, aprovada ou não, ela perde o seu efeito. Ela caduca, como a gente fala. Ela não tem mais nenhum efeito. Vejam que tudo o que aconteceu durante o período que ela estava em vigência, os 120 dias, continuam valendo, mas não vale mais para frente, porque ela foi, nas palavras desse nosso amigo, derrubada. Ela perdeu a validade. Isso também pode acontecer na MP 1113/22. Esta medida provisória trata do fluxo dos recursos do INSS. E alguns trechos desta medida provisória são considerados inconstitucionais, como é o caso de chamar o auxílio acidente para a perícia médica. Vejam que em alguns casos este auxílio acidente foi concedido judicialmente. Houve todo um processo legal na justiça para que a justiça, na figura daquele magistrado, concedesse este benefício ao cidadão. O INSS não tem força de lei, não tem força para passar por cima de uma ordem judicial, de um processo transitado em julgado, de um ato jurídico perfeito, onde não houve falhas. O INSS passa por cima em alguns casos, porém, lá na frente a justiça vai novamente restabelecer a verdade e dizer: a justiça tem que ser cumprida, inclusive para o INSS. A gente não quer dizer que o INSS não corta, porque ele erra e em alguns casos corta. Porém, a mesma justiça deve ser comunicada. Então, ao amigo que nos perguntou, esta medida provisória pode muito bem caducar ou haver bastante mudanças pelas emendas que foram apresentadas.
5 emendas nos chamaram a atenção. São 4 emendas de senadores e uma emenda do deputado federal Reginaldo Lopes. Então, senador Paulo Paim, senador Paulo Rocha, senadora Lídice da Mata e senador Everton Rocha protocolaram emendas na MP 1113, retirando o auxílio acidente do rol dos benefícios que precisam da perícia médica para sua manutenção, porque entendem ou entenderam que é inconstitucional. Vejam que o cidadão, em alguns casos, já recebe este benefício, que é uma verba indenizatória, há mais de 20 anos. E agora ser chamado, para que ser chamado? Porque à época já foi feito todo o trâmite legal. Não houve falhas, não houve irregularidade, nada que fizesse com que não fosse um ato jurídico perfeito. A questão é que fazem a medida provisória e aguardam para ver se dá certo. Só que juristas, especialistas, estudiosos de previdência social, do direito previdenciário, já viram no primeiro dia que isso não pode acontecer. As mudanças podem acontecer, é claro, mas não passar por cima de um direito adquirido, porque senão vira bagunça. Vejam bem, se o INSS se arvora a não cumprir uma ordem judicial, qualquer cidadão ou empresa deste país também pode fazer a mesma coisa pela isonomia. Quando a justiça diz é preciso fazer tal coisa, isso deve ser feito à risca. Se o cidadão quiser contestar, é outra história. Primeiro se cumpre a ordem judicial, depois pode até contestar, recorrer e assim por diante. Então, para os amigos que nos perguntaram, pode muito bem o Congresso Nacional ou não votar esta medida provisória, deixar caducar, ou aceitar emendas que mudam o texto original. Como falamos, o texto original já está valendo, as emendas não. É tanto que, como falamos, mais de 40 emendas estão aí para serem analisadas. É preciso saber primeiro se o relator, que ainda não se sabe quem é, vai acatar ou quais emendas ele vai acatar e colocar para discussão. Mas pode muito bem a medida provisória ser derrubada, como o amigo perguntou. Isso depende agora do Congresso Nacional. Esperamos que com este vídeo tenhamos tirado essas dúvidas. Mas deixe aqui abaixo o seu comentário. Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Muito obrigado a todos.